Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui para o nosso café. Chega deixando o seu like, que a mãozinha que está aqui embaixo que é muito importante. Comenta, compartilha o nosso conteúdo e se inscreve aqui no Fanático Vascaíno. Bom, direto e reto sobre a situação do Vasco, que está afundado dentro da zona de rebaixamento. Vai viver duas decisões pela frente, em especial domingo contra o Goiás. Mas antes, eu quero falar sobre o jogo de ontem, sobre o que não aconteceu ontem. O Vasco está vivendo momentos de discurso. Nas entrevistas, o Ramon Dias passa uma confiança gigante para nós, torcedores vascaínos. Até o adversário, no caso o Eduardo Cudê, disse que se jogar da forma que jogou, o Vasco não cai. No discurso, está bem bonito, mas na prática, está bem distante. Lutar até o final, disputar todas as jogadas, não desistir, isso é o mínimo que se espera. Agora, tecnicamente e taticamente, o Vasco tem deixado muito a desejar. O que explica uma oscilação do jogo do Fortaleza mais Flamengo para o Internacional, jogando dentro de casa com mais de 20 mil torcedores. O Vasco foi presa fácil para o Internacional, que deitou e rolou em São Januário, principalmente no primeiro tempo. A liberdade que teve para jogar o Alan Patrick foi gigante. As falhas individuais, absurdas. Nesse momento, há jogadores no Vasco que não estão entregando e podem e devem ser trocados. Nomes? O zagueiro Léo, por exemplo, já tinha ido muito mal no clássico com o Flamengo. Durante o jogo, eu chamei a atenção. Por que não colocar o Michael? Aliás, antes do jogo, alertei. Por que não jogar com dois volantes, já que o Medel está voltando? Michael e Léo, Medel e Zé Gabriel. Mas que absurdo! Não. O Vasco precisa proteger o seu sistema defensivo. Só o Zé Gabriel não dá. Ah, mas o Praxedes ajuda. Oi? O que o Praxedes está fazendo? É outro. Hora extra. Paiê é outro. Hora extra. Ontem, ficar até os 30 minutos do segundo tempo é tempo demais para quem não está entregando. Os nossos laterais continuam com aquele defeito, ou voltaram a dar defeito, bugou, porque voltaram a apresentar os erros da época Maurício Barbieri, que terror, né? Cruzar a bola quase da intermediária, de frente para a grande área, para a zagueirada se fartar de tirar. Quando vai à linha de fundo ou perto disso, é perigo iminente. Ah, mas o Verratti perdeu um gol. Vai perder. Vai perder. Não pode ele ficar brigando como está brigando o tempo todo. Fica correndo de um lado para o outro, parece um limpador de para-brisa. Vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali, fica. E o Vasco, hoje, é marcável. Porque você fecha as laterais ou deixa os laterais cruzarem da intermediária e dobra a marcação em cima do Verratti. O que acontece? Nada. Ele fica isolado, ele fica encaixotado na zagueirada. Então, assim, passou da hora do Ramon rever os seus conceitos também. Esse esquema em que ele bota o Payet aberto, o Gabriel Peck invertido. O que funciona o Gabriel Peck invertido, gente? Qual é a utilidade do Gabriel Peck invertido? Ele não dá profundidade, ele não vai ao fundo. Ah, mas o Rossi faz muita falta. Se a gente vai viver sem o Rossi tantos jogos, nós temos que encontrar soluções sem o Rossi. A melhor atuação do Payet foi centralizado. Ontem ele teve um pouco mais de liberdade, mas não estava bem. E como um camisa 10, com a qualidade dele, com a experiência dele, não pode se esconder durante o jogo. O Payet jogou 20 minutos no primeiro tempo, o jogo ficou quente, ruim para o Vasco, ele se escondeu, ele não apareceu para o jogo.
Não pode. O Vasco precisa apresentar uma evolução para ontem, porque domingo, vencendo o Goiás, não sai da zona de rebaixamento. Voltou aquele tormento. Ontem dependia apenas de nós. Santos venceu o Coritiba, nos ultrapassou o Goiás. Então Goiás e Vasco estão dentro da zona de rebaixamento. Primeiro time fora é o Bahia com 34. Aliás, o Santos com 33, depois o Bahia com 34. Aí a gente agora vai começar a fazer contas. Vai viver esse tormento. Por isso que eu disse no início do vídeo. Goiás e Cuiabá são duas finais. Ah, mas o Vasco está lutando. O Vasco não está se entregando. Ontem, o Léo Jardim salvou o Vasco tomar uma goleada. O sistema defensivo do Vasco ontem foi uma lástima. Porque está exposto. O Léo está muito mal. Qual é o problema de barrar o Léo? Qual é o problema de barrar o Praxedes? O Vasco não vai ter o Paulinho, que foi expulso, bem expulso, pelo segundo amarelo. Aliás, foi o Paulinho que errou no primeiro gol, tentar dar um drible de costas de letra. Gente, a fase não está boa. Ah, não, está boa, está espetacular. Não está, não. Venceu o Fortaleza, ok. Ah, jogou bem contra o Flamengo, perdeu. Perdeu de novo contra o Inter. Ou seja, de 9 pontos nós conquistamos 3. E vocês acham que está boa a fase? Para dar letra? Ah, mas ele luta, ele não está dando... Ok. Lutar é o mínimo, gente. Lutar é igual... Time de futebol que luta, que tem disposição, é igual empregador que paga o salário. É obrigação. Não há nenhuma diferença. É inadmissível e inaceitável o time não lutar. Lutar é o mínimo. Como também o empregador pagar o salário ao empregado. Ponto. Ninguém está fazendo nada além da obrigação. Esse é o problema. Só a obrigação está muito pouco. Ah, mas tecnicamente não está dando. Então troca. Ah, as peças são ruins. Porra, mas é esse o time que vai ter que salvar o Vasco. Não há mais como chegar. E esse time tem totais condições de salvar o Vasco. Esse time não é pior do que o Goiás, Bahia, Santos, Internacional, que nós perdemos agora, desgarrou, Corinthians, Cruzeiro. Mas nós não estamos reagindo. Pelo contrário, estamos oscilando exatamente no momento em que não podemos. Quando? Reta final de Campeonato Brasileiro. Faltam 9 decisões. Das 9, 5 são fora de casa. Goiás domingo, Cuiabá, Grêmio, Atlético Paranaense. E aí? Nós vamos viver de quê? Em casa nós temos Corinthians, América Mineiro, Bragantino, aí tem o Cruzeiro fora de casa para completar os 5 jogos. Então vamos lá. Goiás, Cuiabá, Grêmio, Cruzeiro, Atlético Paranaense. Em casa, Botafogo, Corinthians, América Mineiro e Red Bull Bragantino. Ah, vida fácil. Ninguém tem vida fácil. O Santos agora pega o Corinthians. Mas nós pegamos o Goiás. E temos que nos virar. Temos que trazer 3 pontos. Deixamos o Inter desgarrar. Se o Goiás desgarrar, aí, meus amigos, vai ficar difícil. Fábio, você desanimou? Claro que não. Mas eu estou sendo realista. O Vasco fez uma partida péssima diante do Inter. As expulsões, a arbitragem não interferiu no resultado. A arbitragem é ruim, a arbitragem joga duro contra o Vasco, mas a expulsão do Paulinho foi correta. A do Eric Marques eu discuto. Não era falta para o segundo amarelo, mas não impactou no resultado final. O Vasco perdeu de novo para ele mesmo. Um grande abraço e até mais tarde.